Boa noite, meus irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus continue sobre a vida de todos nós. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1, para continuar a leitura já iniciada hoje pela manhã. Nós lemos, na verdade, os versos 1 a 9, mas nós falamos apenas sobre os versos 1 e 2. E agora nós vamos então complementar essa exposição, indo, portanto, dos versículos 3 a 9. Para assimilação, e porque sempre é proveitoso, vamos ler todo o texto. A palavra de Deus é algo que deve ser sempre lido e nunca devemos nos cansar de ler a Escritura. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa carta, meus irmãos, foi escrita para várias igrejas de uma região do mundo antigo, do mundo greco-romano, que aqui é denominada como o Ponto, a Galácia, a Capadócia, a Ásia, a Bitínia, todas as micro-regiões que ficavam onde hoje é a Turquia. Essas igrejas nasceram ali, provavelmente, por causa daquelas pessoas, de um grupo de pessoas que estiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus desceu sobre aqueles 120 discípulos, e em seguida eles passaram a falar em línguas estrangeiras. Muitos desses estrangeiros que falavam as línguas de fora e que ouviram os discípulos falando nas suas línguas, eram desses lugares. São mencionados lá principalmente o Ponto, a Galácia, a Capadócia e a Ásia. Só a Bitínia não é mencionada lá na lista de Atos 2, mas provavelmente também tivesse pessoas daquela região. Mais tarde, eu até lembrei isso hoje na nossa aula da classe do Salão Social, mais tarde o apóstolo Paulo tentou ir para a Bitínia, pregar o evangelho lá, mas o Espírito de Deus disse, não, você não deve ir para lá, você deve ir para Filipos, né? Depois ele foi então para o que hoje é a Europa, ali, para essa região mais do lado ocidental. No entanto, em Bitínia também tinha uma igreja, e surgiu lá pela misericórdia de Deus, provavelmente por conta daqueles homens e mulheres que se converteram em Atos 2, daqueles 3.000 que foram convertidos e batizados naquele dia, e depois eles voltaram para essas regiões, para essas cidades, crentes agora, batizados, transformados, sabendo quem era Jesus, compreendendo as coisas do Novo Testamento e iniciaram igrejas nessas regiões. Para esses cristãos, então, que foram crescendo, se desenvolvendo, mais e mais pessoas se converteram, é que Pedro está escrevendo esta carta, a qual devia ser, portanto, lida naquelas igrejas, daquelas regiões. De uma maneira assim, os apóstolos ajudavam a pastorear essas igrejas, mesmo sem poder estar lá presentes. Mas os seus escritos eram enviados e, dessa maneira, serviam de subsídio
para que aqueles crentes, ainda em formação, ainda aprendendo, ainda descobrindo o que era o Evangelho, pudessem então ter mais informações a respeito disso. E especialmente no caso, o apóstolo Pedro deve ter ficado sabendo que aqueles crentes estavam muito desanimados. Desanimados por causa de muitas provações que eles estavam enfrentando. Testes mesmo. É o termo que Pedro vai usar aqui na carta. Testes, vários testes. O que eram esses testes que aqueles crentes estavam enfrentando? Provavelmente perseguição do governo era uma das coisas, ou seja, o império que perseguia os crentes, obrigando-os a fazer coisas contrárias ao que a Bíblia ensinava. Perseguição dos seus concidadãos, que seguiam antes as religiões da terra, né, da região, do local, idolatria, depravações, sem fim, e agora viam os cristãos não mais participando disso e reprovando aqueles atos. E sempre que você reprova o pecador se volta contra você. Sempre que você fala o que está errado, aquele que faz a coisa errada se sente ofendido e reage normalmente contra-atacando, brigando, ofendendo, e no caso aqui, muitas vezes indo às vias de fato, violência mesmo, infringindo violência contra os crentes, contra os cristãos daquelas igrejas. E de repente, no meio de todo esse mar de testes, provações, violência, aqueles cristãos começaram a encolher e dizer: talvez vamos ficar vivendo a nossa fé, mas aqui bem quietinhos no nosso cantinho, né? Vamos ficar aqui escondidinhos, sem dar a cara para bater, sem enfrentar as dificuldades que a sociedade levanta contra nós. E ao fazer isso, eles vão murchando cada vez mais, murchando, perdendo a esperança, perdendo a alegria, perdendo o fervor, perdendo a determinação de servir ao Senhor, vão servindo um dia sim, outro não, uma semana sim, outra não. Ele vai e vem, inconstante, sem firmeza, sem compromisso, sem determinação em fazer a vontade de Deus. Vão deixando a tristeza do mundo apagar a alegria da salvação. E para recuperar essa alegria da salvação, de maneira que ela se imponha sobre a tristeza do mundo, é que essa carta foi escrita. Portanto, ela é uma carta encorajadora, que traz fortalecimento ao coração dos crentes, do povo de Deus, de todas as épocas, que enfrentam em todas as épocas as mesmas situações descritas nesta carta. Se nós, portanto, como eu disse pela manhã, a estudarmos, meditarmos nela e orarmos ao Espírito de Deus para que aplique em nosso coração e nossa mente essas verdades, nós receberemos o mesmo efeito positivo que certamente essa carta teve para aqueles cristãos da Ásia, do Ponto, da Capadócia, da Bitínia, da Galácia, como de fato eles foram abençoados por esta carta. Esses primeiros 9 versículos aqui são divididos numa pequena saudação, mas uma saudação altamente teológica. Nós vimos pela manhã, a gente só falou sobre os versículos 1 e 2. Quem não pôde estar presente aqui, pode depois assistir na internet, pode ver essa mensagem na íntegra e assim se localizar dentro de algumas coisas que possivelmente aqui, nesse momento, podem talvez não fazer tanto sentido por não ter visto a mensagem anterior, mas você pode então acessar lá na sua casa. Mas, basicamente, os versículos 1 e 2 mostram para nós, no meio dessa grande saudação aqui, em que ele diz: eu, Pedro, estou escrevendo para vocês que são isso, graça e paz a vós outros. Ao dizer, vocês que são isso, ele diz duas coisas fundamentais e paradoxais. E eu chamei aqui pela manhã a ideia justamente do paradoxo de ser eleito e forasteiro ao mesmo tempo. Ele diz, vocês que são eleitos, termo magnífico, extraordinário, eleitos, escolhidos, e ao mesmo tempo forasteiros, não é um termo pejorativo,
um termo extremamente negativo. Vocês que não têm um lugar, vocês que não têm uma terra, vocês são só pessoas que estão passando por aqui, ou seja, vocês não têm residência fixa, vocês são forasteiros. E essa é a realidade tensional da vida do cristão. Ele tem que entender essas duas verdades na sua vida, ao mesmo tempo. Eleito. Expressão sublime, gloriosa. E ao mesmo tempo, forasteiro, estrangeiro. Alguém que os outros vão olhar com desconfiança, com desdém e tratar desta maneira. Mas, Pedro diz, a Trindade está do lado de vocês. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, cada um agindo e fazendo a sua parte nesse grande ato de escolher, de eleger os cristãos. Em seguida, aqui dos versículos 3 a 9, ele vai trazer outra realidade paradoxal, novamente. Mais uma tensão aí entre duas circunstâncias, duas situações que conjuntamente nós enfrentamos. Ele vai falar sobre alegria, alegria indizível, cheia de glória, quer dizer, a expressão mais maximizada da Escritura para a felicidade. Está nesse texto. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Veja quanta palavra impressionante. Quantas palavras impressionantes para descrever um estado de alegria. Não é só não é só uma situação de mera felicidade, ou uma felicidade momentânea, ou uma alegriazinha passageira. Alegria inexplicável, indizível e cheia de glória. Mas, por outro lado, ele vai usar também um dos termos mais fortes para descrever a realidade do sofrimento. Quando ele vai falar que nós devemos ser contristados. E aí é apertado, torcido, moído. Contristados. Por várias, não só umas, mas várias provações. Tão fortes, a comparação, ele diz, é que mais forte, mais ardente, o fogo purificando o homem. Como é possível nós experimentarmos ao mesmo tempo essas duas realidades tão paradoxais? Do mesmo modo que nós somos eleitos e forasteiros, experimentamos o paradoxo da eleição e da situação de desprezo do mundo, experimentamos também ao mesmo tempo a alegria indizível e cheia de glória em meio às mais severas, intensas provações, como fogo purificando o homem. Vamos, meus irmãos, então, prestar atenção aos detalhes dessa passagem. Como eu disse, a melhor coisa que nós sempre podemos fazer é olhar para o texto, é mergulhar no texto, é entender palavra por palavra, porque é isso que importa, é isso que fica. A palavra de Deus é a espada dos gumes, que pode penetrar no nosso coração. Não há nada que eu possa fazer de melhor para ajudá-los nessa noite ou em qualquer momento do que ajudá-los a entender o texto. Se eu puder fazer isso, eu terei feito o melhor que eu posso fazer. Então a minha função aqui é apenas essa, ajudá-los a entender o texto. Vamos, portanto, prestar atenção no texto. O que é que ele está falando? O que é que ele estabelece esse paradoxo de experimentar a alegria e a tristeza, o sofrimento simultaneamente? Inicialmente, ele vai estabelecer aqui qual é o fundamento da alegria do cristão. Qual é esse fundamento? Porque essa alegria tem estrutura, ela tem base, ela não é uma alegria solta, não é uma alegria à toa, não é uma alegria momentânea, não é euforia por algum acontecimento, por alguma boa notícia, que logo vai também desaparecer. Essa alegria tem fundamento, ela tem base, ela tem estrutura. E por isso ela não vai embora. E por isso ela não cai.
Mas qual é esse fundamento? Então ele começa dizendo assim, o fundamento é o próprio Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Qual é o fundamento da alegria? Nunca vai embora, da alegria não desaparece, mas permanece na vida do cristão verdadeiro. Esse fundamento é o próprio Deus. Por isso Pedro começa com essa expressão, bendito Deus. Está chamando Deus de bendito. Bendito porque Ele, que é o Pai de Jesus Cristo, e ele já falou da trindade aqui a nosso favor, né? O Pai, o Filho e o Espírito, todos agindo para nos abençoar no ato da eleição. Mas agora, especificamente, ele diz que esse Pai de Jesus Cristo, por causa da sua muita misericórdia, veja que não é só misericórdia, mas muita misericórdia. Quer dizer, muito pecador precisa de muita misericórdia. Quem é muito pecador, não é pouco pecador, mas muito pecador, que é o que nós somos. Totalmente pecadores. Precisam de misericórdia total. De misericórdia abundante. Então, por causa da sua muita misericórdia, Ele realizou um ato em nós. E esse ato é a razão de todo o paradoxo do sofrimento e da alegria ao mesmo tempo que vai aparecer nos dias. Esse ato que Deus realizou em nós foi o quê? Ele diz, Ele nos regenerou. Regenerou. Esse termo é algo extraordinário, meus irmãos. Gerar quer dizer fazer nascer. Mas regenerar quer dizer o quê? Fazer nascer de novo. Fazer nascer outra vez. Cristo disse ao religioso Nicodemos, quem não nascer de novo, pode ver o reino dos céus. Mas como alguém nasce de novo? Nicodemos perguntou para Jesus. Como é que faz isso? Um homem velho pode entrar na barriga da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus disse, isso não é obra de homem. Isso não é obra humana. Isso não é prerrogativa humana. Isso é obra do Espírito. Do Espírito. O Espírito Santo pode fazer isso. Ele pode fazer velhos pecadores se tornarem novos santos. Velhos pecadores, como Nicodemos, e qualquer um, se tornarem novas criaturas. Frequentemente, meus irmãos, a razão de quase todos os nossos problemas no que diz respeito à nossa vida cristã é uma fraca compreensão do que é nascer de novo. Porque nós subestimamos esse fato e valorizamos muitas vezes mais os aspectos circunstanciais da vida, as bênçãos circunstanciais ou pontuais da vida. Deus me abençoou aqui, Ele tirou aquela dor que eu tinha, Ele resolveu aquele problema da minha família, meu carro quebrou, mas deu para consertar, Deus abençoou. São bênçãos de Deus, não estou negando que essas coisas sejam bênçãos, mas às vezes nós estamos tão preocupados com essas bênçãos circunstanciais, essas bênçãos secundárias da vida cristã. Estamos tão focados nelas e tão preocupados com elas que nós nos esquecemos da bênção fundamental, crucial, que é o fato de termos sido regenerados. Uma obra da muita misericórdia de Deus. Porque nós não poderíamos realizar
por nós mesmos esse ato de transformar nossa vida. Não há poder em nós para dizer, a partir de hoje vou ser uma pessoa melhor. A partir de hoje vou pecar menos. A partir de hoje vou me dedicar a Deus. Não há esse poder em nós. Alguém pode fazer isso, mas vai ser pura religiosidade vazia. Regeneração quer dizer, mudou completamente a nossa vida. Mudou completamente a nossa mente. Mudou completamente o nosso coração. Consequentemente, as nossas ações. Ou, no mínimo, começou esse processo de mudança. Perfeito ninguém está. Não desse lado da ressurreição. Só no outro é que nós experimentaremos a perfeição. Mas é preciso que tenha começado esse processo. Porém, esse processo, exatamente esse ato de regeneração, aqui o apóstolo Pedro vai usar várias palavras para dizer a razão dessa regeneração. E também o porquê dela. Então, inicialmente ele diz assim, esse Deus que é bendito, esse Deus que é o Pai de Jesus Cristo, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Esperança aponta para o futuro. E lembra que eu disse hoje pela manhã que Pedro está sempre falando do passado, do futuro, do passado, do futuro. Porque são esses dois polos que nós buscamos forças para viver o presente. De forma intensa, corajosa e fiel. Do passado, ou seja, da obra de Cristo por nós e em nós. Por nós na cruz, lá, na ressurreição, no túmulo vazio, lá. Em nós, na regeneração. Quando nos transformou, mudou nossa vida, nos fez nascer de novo, nos transformou em crentes. Nós não éramos, nem seríamos, não podíamos ser. Mas Ele nos tornou crentes. Isso é o passado. Qual é o futuro? Viva a esperança. O mundo vindouro. O reino glorioso ao qual nós pertencemos e pelo qual somos peregrinos aqui. Por que somos peregrinos aqui? Por que somos forasteiros aqui? Porque fomos transferidos para outra pátria. Nos tornamos cidadãos de outro lugar. Esse lugar é do futuro. Não dá para pegar um avião e ir para lá. Tem que esperar ele se tornar realidade. Quando o Deus que diz, eis que faço novas todas as coisas, tiver recriado os céus e a terra. Então nós entraremos. Por isso é a esperança. É a esperança de um lugar que ainda vai existir. Que ainda será criado por Deus. Nós fomos regenerados, ele diz, para aquele lugar. E é por isso que neste nós nunca estaremos 100% bem. Porque aqui nós sempre seremos forasteiros, peregrinos. Se alguém disser que está plenamente feliz neste mundo, deixou de ser peregrino, deixou de ser forasteiro, passou a ser cidadão deste mundo. Mas quem não é deste mundo não tem como ser plenamente feliz neste mundo. Experimentará, no entanto, uma alegria que tem fundamento, justamente por não estar neste mundo. Mas uma alegria que tem fundamento no mundo vindouro. A esperança do futuro, a certeza do passado e a esperança do futuro alimentam a alegria no tempo presente. A alegria não se baseia no presente, mas no passado e no futuro. No passado da cruz e no futuro da glória. Para, ele diz, uma viva esperança através da ressurreição de Cristo. Aqui nós podemos entender mais um pouquinho o que é regeneração. Quando ele diz que o poder
para nos fazer nova criatura, emana da ressurreição de Cristo, então mais do que nunca fica claro que não é uma obra minha. Não sou eu quem me converto nesse sentido. Eu reajo com arrependimento e fé. A obra da graça, da regeneração, é a exclusividade de Deus. O mesmo poder que ele usou para ressuscitar a Cristo, não foi pouco poder, não é? Porque Cristo estava morto, totalmente ferido, crucificado. Deus precisou derramar, o Espírito Santo precisou derramar um bocado de poder naquele corpo morto de Cristo, sofrido, moído, maltratado, ferido, para fazê-lo levantar glorioso. Esse poder é o que Deus derrama em nosso coração para mudar pecadores incorrigíveis que somos nós, por natureza, em fiéis discípulos de Cristo. É preciso muito poder, que eu não tenho. Por isso não posso converter ninguém. Posso convencer alguém intelectualmente, o que não significa conversar. Que nenhum de nós tem. Mas que só o Espírito de Deus tem. O poder da ressurreição. Então, através da ressurreição, nós fomos regenerados para uma viva esperança, e ele acrescenta mais um termo, para uma herança. E herança é uma palavra que os antigos hebreus gostavam demais. Porque no mundo em que não era muito fácil prosperar, a melhor maneira de prosperar era receber uma herança. Os casos assim. Por isso a importância do primogênito nas escrituras. Fala da herança. Do bocado principal. Mas a nossa herança é de outra natureza. Porque ela só será recebida lá, quando a viva esperança se concretizar. Quando de fato nós experimentarmos o mundo do todo. Essa herança está lá como o prêmio. O prêmio no fim a ser recebido para aqueles que foram regenerados. Então, olha, nós somos regenerados através da ressurreição de Cristo, para que tenhamos uma viva esperança durante essa vida toda, até alcançar a herança. Até tomar posse daquela herança final e definitiva preparada para nós. Então ele usa uma expressão para definir essa herança, ou melhor, 3 expressões para definir essa herança. E aí vem essas palavras difíceis aqui no texto, né? Quando ele diz que nós fomos, então, regenerados, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Vamos lá, essas 3 palavras são extraordinárias, vale a pena nós gastarmos um pouquinho de tempo com elas. A primeira palavra, que aqui é traduzida como incorruptível, literalmente ela significa imortal. Imortal, que não pode morrer. Por isso o tradutor usou o termo incorruptível. Você não pode se corromper. A não pode se desmanchar, não pode ser destruída. Ela é viva para sempre. Uma herança imortal. Associada à própria imortalidade que nós desfrutaremos no mundo vindouro. Tanto nós seremos imortais, nesse sentido, quanto desfrutaremos de uma herança que também é imortal, até porque não adiantaria nada viver para sempre e desfrutar só um tempo da herança. Seria até uma punição. Então a herança tem que durar tanto quanto nós duramos, ou duraremos. Como a nossa vida será eterna, a herança tem que ser também eterna. Então a ideia aqui de
imortal ou incorruptível. O segundo termo, que aqui é usado como incontaminável, ou sem mácula, né? Sem mácula. É uma palavrinha interessante na língua grega, que vocês já ouviram em português, certamente. É a palavra amianto. O termo grego aqui é amianto. Amianto quer dizer, no grego, a ideia é uma substância pura. Uma substância que não adianta tentar acrescentar qualquer tipo de impureza nela, porque não vai pegar, não vai misturar. Ela se mantém sempre pura, absolutamente incontaminada. Tinha relação com a ideia dos sacerdotes que não deviam se contaminar com as coisas do mundo para poderem continuar oferecendo o culto ao Senhor no templo. Essa herança nós esperamos e para o que nós fomos regenerados, ele diz aqui, ela é, portanto, incontaminável. Nunca poderá ser sujada, maculada. Imortal, incontaminável. E aí uma terceira expressão, que é a mais difícil aí em português, obviamente, né? Imarcessível. Se você não sabe o que é imarcessível, você vai perceber que é algo muito simples. Significa apenas que nunca perde o brilho, que nunca se apaga, inapagável, que está sempre brilhando, que está sempre expressando esplendor, glória, brilho. Nunca perde o seu brilho, o seu esplendor. São essas as três características desta herança. Ela é imortal, ela é incontaminável, ela nunca perde o brilho, nunca perde a glória, o esplendor. Talvez você diga, mas tem mais uma, são três, são quatro. E de fato ele acrescenta mais uma palavra, mas ela inicia um outro sentido. Quando ele diz, essa herança está reservada, está guardada no céu. Ele diz, reservada nos céus para vós outros. Mas por que é diferente o sentido? Porque essas três expressões até aqui, incorruptível, sem mácula, imarcessível, são todos adjetivos. Então são qualidades da herança. Estão descrevendo a herança. Mas quando ele fala na sequência, ele vai usar dois verbos. E, interessantemente, dois verbos no tempo verbal que a gente chama de passivo. Porque o objeto está sofrendo a ação do verbo. E esse verbo é justamente ser guardado. Mas ele vai usar essa expressão tanto para a herança quanto para nós. Então observe, ele diz assim, dessa herança que é incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está reservada para vocês que estão reservados pelo poder de Deus. É o mesmo termo na língua grega. Tanto a herança está sendo guardada, ele diz, para nós, quanto nós mesmos estamos sendo guardados para a herança. Essa expressão de impressionante segurança. Por que você não pode perder essa herança? Porque ela está sob guarda de Deus. É o seu galardão, é a sua recompensa no mundo vindouro. Está sob guarda, Deus está guardando essa herança. Por isso você não pode perdê-la. Mas não Deus está apenas guardando a herança, Ele está guardando você também. Você também está sofrendo essa mesma ação, né, passiva, essa mesma ação de Deus que está guardando a sua vida para a herança. Uma coisa guardada para a outra. A herança guardada para nós guardados para a herança. Fechou os dois lados. Não tem brecha, não tem falha, não tem escapatória. Não tem como perder. É garantia. É total garantia. Observe que
quando ele fala nós que estamos sendo guardados, ele diz que nós somos guardados, primeiro, no poder de Deus, que é o sentido aqui do verbo, da preposição na língua grega, no poder de Deus. Então, sofrendo a ação do poder de Deus em nossa vida, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, nos regenerou, continua em ação, nos guardando, nos preservando para a herança. No poder de Deus, através da fé. Então, o que é a fé? Ela é justamente o dispositivo que põe em ação o poder de Deus. É o gatilho que dispara o poder de Deus. Guardados no poder de Deus, através da fé. Que é a mesma expressão que ele usou antes para dizer, através da ressurreição de Cristo. Eu não tenho condição de mostrar as riquezas todas da língua original, o modo como ele repete as preposições no texto, até porque ficaria maçante para você ouvir, mas você pode perceber como ele está correlacionando os fatos o tempo todo. Nós fomos regenerados disso, para isso, para aquilo. Nós somos guardados nisso, para isso, para aquilo. Chega a ser poético. É lindo, é bonito, é literariamente bonito. Mas não valeria nada ser literariamente bonito se não fosse poderosamente eficiente. Isso é. Porque quando nós compreendemos que estamos sendo guardados no poder de Deus, através da fé, para a salvação que está preparada para revelar-se no último dia, nós percebemos que todo o processo está garantido. Não tem ponto cego, não tem falha, não tem imprevistos. Deus levará adiante o seu plano. Agora veja. Explicou tudo isso. Aí ele diz, nisso, olha o verso 6, nisso exultais. Onde está, portanto, o fundamento da alegria, da exultação do crente? No Deus bendito que nos regenerou para uma viva esperança, que derramou um bocado do poder dele sobre nós, para nos regenerar, para nos preservar, para nos guardar, que está nos preservando fielmente, poderosamente. Guardando a nossa herança e nos guardando também. Nisso. Nessa certeza, nesse fundamento, aí está o fundamento da verdadeira alegria. Não são as circunstâncias. Não é a bênção ocasional. Não é o alívio de alguma situação extemporânea. Mas um fundamento plenamente estabelecido, o qual não pode ser. Mas agora passemos à segunda parte, para entender essa segunda parte da mensagem, onde ele vai falar sobre que a natureza da alegria do cristão sobrevive aos piores e mais intensos testes. E não apenas sobrevive, mas se alimenta até mesmo desses mais terríveis e piores testes que alguém pode passar. Volte ao verso 6. Nisso o quê? Em todo esse fundamento aí estabelecido do versículo 3 até o versículo 5, o fundamento da alegria. Nesse fundamento, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Percebeu mais uma vez? Do futuro para o passado
para o presente, ou do passado para o futuro, para o presente. Do passado da regeneração, para o futuro da viva esperança, ele volta no presente. Nisso exultais, embora no presente. Qual é a realidade presencial? A realidade futuro passada é a vitória de Cristo na cruz, sua ressurreição, sua ascensão, a vinda do Espírito, a nossa ressurreição espiritual, que é a regeneração, isso é o passado. Qual é o futuro? Glória, esplendor, inacessível, incontaminável, sem mácula, tudo aquilo que está reservado, a herança. É o presente. É dor. É sofrimento. É morte. Enfrentar situações. Olha as expressões que ele usa aqui. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, e esse breve tempo aqui, ele pode ser interpretado de duas maneiras. Talvez as duas sejam mesmo verdadeiras. Por um lado, pode significar que diante da eternidade, qualquer sofrimento nesse tempo vai ser sempre breve, mesmo que dure anos. Se você pensar que a eternidade é sem fim, 50 anos não é nada. Mas eu leio esse texto e eu entendo o que Pedro está querendo dizer, que esse breve tempo tinha a ver com aqueles picos de tribulação, de teste que os cristãos do primeiro século enfrentavam. Porque eles não tinham provações 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano. Mas eles tinham curtos períodos de intensa tribulação. Se lembrar, para uma das igrejas de Apocalipse, Cristo disse que eles teriam tribulação de 10 dias. O que representa um período, não necessariamente exato, né, de 10 dias, mas um período curto. Curto, porém terrível. Curto, porém intenso. Então, essa me parece ser a ideia aqui da passagem, quando ele diz que se for necessário, a ideia mais é quando for necessário. Quando for necessário. Agora, quando que é, né? Como saber quando é necessário? Só Deus sabe. Quando é necessário que nós sejamos apertados, contristados por várias provações. Só Deus sabe. Jó não poderia saber que dentro de alguns dias ele perderia tudo. Uma semana antes ele estava tranquilo, feliz, cuidando das coisas, fazendo sacrifícios pelos pecados dos filhos, administrando. Ele não podia imaginar que uma semana depois ele teria tudo que ele enfrenta. O pastor amigo nosso, né, conhecido nosso, que pregou aqui até no aniversário da igreja no ano anterior, o Raimundo Lugero, que foi secretário executivo do nosso Supremo Concílio, passou nessa semana por uma situação do tipo. 10 dias atrás, eu vi um e-mail dele, uma explicação dizendo que a esposa tinha sido diagnosticada. Não, tinha uma dor muito forte na coluna, não sabia o que era. Foi para o hospital. 10 dias depois estava morta. Um câncer gravíssimo, terrível, devastador. 10 dias do diagnóstico até o óbito. Eu e Guilherme ficamos várias vezes hospedados na casa deles lá em Belo Horizonte, às vezes que eu preguei na primeira igreja de Belo Horizonte, e várias vezes nós vimos ele. Como eu poderia imaginar, 10 dias depois, tudo isso aconteceria assim tão temporal. Mas o nosso irmão está firme na fé, confiante em Deus, sua família também. Como Jó dizendo, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Mas só Deus sabe quando é necessário que nós sejamos testados. Porque a palavra aqui, quando ele diz
Sejais contristados por várias provações. Esse termo é teste. Entristecidos por causa de vários testes. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender duas coisas a respeito disso. Nós precisamos aprender, em primeiro lugar, que todo sofrimento que nós tivermos que enfrentar e que não foi produzido por nós, porque também alguns sofrimentos são culpa nossa. Erros nossos. Falhas nossas. A pessoa comete um crime e vai pagar por isso. Vai sofrer. Ela não pode dizer, estou sofrendo por Cristo. Não, está sofrendo por seu erro. Todo sofrimento que nós tivermos que enfrentar e que não foi causado por nós mesmos é um teste para a nossa fé. Um teste permitido por Deus para testar a nossa fé. É um teste de fogo semelhante àquele que purifica o ouro. Mas, em segundo lugar, quanto a essa questão do teste, nós temos que entender ainda que todo teste que vem contra nós quer nos levar ao pecado. Quer nos levar ao pecado. Todo teste, todo sofrimento que nós tivermos que enfrentar, eu repito, que não foi produzido por nossas próprias ações erradas, tem o objetivo de nos levar ao pecado. Que pecado? Pode ser o pecado da incredulidade, pode ser o pecado da revolta, pode ser o pecado da falta de confiança, pode ser o pecado da blasfêmia. Porque o agente por trás do teste, e que não é mencionado aqui, mas deve ser lembrado, se chama Satanás. É só lembrar que em Tiago, Deus diz o seguinte: Deus a ninguém tenta, que é a mesma expressão para aqui, provações. Deus a ninguém testa. Da onde vêm os testes? Da nossa natureza corrompida, potencializada por Satanás. Então, Deus autoriza, mas nunca é Ele o autor desse teste. É só lembrar outra vez o caso de Jó. Para que ele fosse testado, foi necessária uma autorização de Deus. Sem ela, não há teste. Mas o agente do teste não é Deus. O teste existe por causa da nossa inclinação ao pecado e por causa desse agente intermediário do teste da tentação que se chama Satanás. E todo teste tem o mesmo objetivo, que é nos fazer pecar. São os mesmos testes que Cristo passou na sua vida. Submetido a esses testes. És o Filho de Deus? Então manda as pedras virarem pães. Tu não és o Filho de Deus? Então atira-te abaixo. E os anjos vão te proteger. Testes. Que podem ser ofertas do mundo para nos fazer pecar, ou podem ser sofrimentos que o mundo impõe sobre nós para nos fazer pecar. Portanto, a vitória sobre o teste sempre é uma só. Qual é? Fé. Manter a fé. Manter a fidelidade. Manter a confiança em Deus. No meio do sofrimento, seja de qual for. Mas é possível mais. Porque o que esse texto está dizendo é que é possível experimentar a alegria indizível e cheia de glória, mesmo em meio a esses testes. Mais apenas
do que se manter firme e não pecar, é possível, o texto está dizendo, experimentar essa alegria invisível e cheia de glória. Ela não vai morrer debaixo do teste. É isso que ele está falando. Nisso exultais, embora no presente se necessário sejais contristados por vários testes, por várias provações. O objetivo dessas provações, para que a vossa fé, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, dois motivos para manter a alegria em meio aos testes. Quais são? Ele está dizendo aqui. Primeiro, o fato de que o teste é uma oportunidade extraordinária para a sua fé ficar mais preciosa. O teste é uma oportunidade extraordinária para a sua fé ficar mais pura, mais rica, mais preciosa. Sem teste, ela fica estagnada. Por isso, uma razão para manter a alegria. Segunda razão para manter a alegria, ele está dizendo, em meio à provação. Porque você aguentando e mantendo a fidelidade, seu ato glorifica Cristo. Olha, ele diz isso. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Porque a sua obediência glorifica a Cristo. Quer glorificar a Deus, quer glorificar a Cristo, aguente os testes. Não peque por causa da dor, do sofrimento. Mais do que isso, alegre-se através deles, não deles em si mesmos. Nós não somos masoquistas. Nós não temos alegria em sofrer ou por sofrer, não é esse o ponto. A nossa alegria está no fundamento, que é o Deus que nos regenerou para uma viva esperança. E que nos guarda, bem como guarda a nossa herança. Nisso, nós exultamos, que literalmente damos pulo de alegria. Nisso nós pulamos de alegria. Mesmo passando por severas, intensas, ainda que rápidas, provas, provações, tribulações. Porque essas provas, essas tribulações, confirmam o valor da nossa fé e glorificam a Deus, a Cristo, através da nossa fidelidade. E finalmente, meus irmãos, vem a parte que eu acho mais extraordinária em toda essa passagem. Veja as palavras que Pedro usa quando ele menciona Cristo. Ele menciona Jesus no verso 7, dizendo que a nossa fidelidade, ao passar pela tribulação, fielmente vai glorificar a Cristo. Aí ele diz, esse Cristo que nós não temos visto, mas mesmo assim nós o amamos. E esse Cristo que nós agora mesmo não podemos ver, mas crendo, e aí vem aquelas palavras, pulamos de alegria indizível e cheia de glória. Exultamos com alegria indizível e cheia de glória. Aqui está o supremo paradoxo da alegria e do sofrimento. Porque a figura de Cristo é a figura de quem sofreu ao extremo. Ninguém sofreu mais do que Cristo. Física e espiritualmente. Porque o sofrimento de Cristo é uma junção do sofrimento físico, da dor normal, né, pela crucificação, pelos açoites, mas também o sofrimento moral, o sofrimento espiritual, de carregar nosso pecado, de carregar nossas maldições diante de Deus. Então, a figura de Cristo é a figura do servo sofredor. Acontece, meus irmãos, que todos nós podemos conhecer Cristo, porque Ele se revela em Sua palavra. Ponto. Todos nós podemos conhecê-lo, pelo que está registrado.
Mas algumas pessoas conhecerão mais. Algumas pessoas conhecerão mais. E quem são? Os teólogos? Não necessariamente. O teólogo, um erudito, alguém que conhece profundamente o texto, pode conhecer profundamente o texto. Conhecerão mais a Cristo aqueles que se identificarem com Ele no sofrimento. Quando um cristão está sob teste, o que ele tem que fazer nessa hora é se aproximar mais do Cristo que sofreu. Esse é o momento para amá-lo. Para que o amor que diz aqui, que você não vê Cristo, você não viu Cristo. Esses aqui eram discípulos de segunda geração. Eles não tinham visto Cristo lá, vivo, nem ressuscitado. Eles se converteram depois da morte de Cristo, então eles não viram. Muito menos nós, né? 2000 anos depois, não vimos. Pedro diz, mesmo agora vocês não vão ver Cristo. Então a ideia é o seguinte, se você precisa vê-lo para crer, esquece. Vai ficar sem crer. O que é fé? É crer sem ver. Ou é ver de maneira especial. A fé é a certeza, é a convicção dos fatos que não podem ser vistos, que não se veem. Isso é fé. Nós não vemos Cristo. Mas, quando alguém passa por esse teste, como Jó, já mencionado aqui, tantos homens na história da igreja, né? Esse irmão que escreveu o hino que nós cantamos, sou feliz com Jesus. História da vida dele, tragédia, sofrimento. Sou feliz com Jesus. Quando alguém experimenta esse com Jesus, no sofrimento, vai conhecer a Jesus mais do que todos os outros. Porque vai conhecê-lo na experiência. Vai conhecê-lo de fato. Poderá experimentar um amor maior por ele. E então experimentar também essa alegria, essa exultação, dessa alegria indizível e cheia de glória. Isso aqui não é uma teologia do sofrimento. Isso aqui não é uma teologia masoquista. A ideia não é, vamos sofrer para ser feliz, então. Não é esse o ponto. A ideia é, tenhamos o firme fundamento da nossa fé e da nossa alegria, que é o Deus bendito, o Pai de Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dos mortos, para uma herança que não morre, que não se contamina, que não perde o brilho. Para uma herança que é guardada por Deus, que também nos guarda para ela. E nisso nós comemoramos, nós exultamos, nós saltamos de alegria, mesmo estando passando por intensas tribulações, testes e sofrimentos. E tentações. Porque elas confirmam o valor da fé, porque elas redundam na glória de Cristo. Esse Cristo, que é tudo que nós temos, e que é tudo que nós precisamos, sem precisar vê-lo. Mas como Paulo fala em Filipenses 3, ele diz, eu experimento a comunhão com ele nos meus sofrimentos. Isso é uma coisa extraordinária. Se você está passando por algum grande sofrimento na sua vida, saiba que você está tendo uma oportunidade única, de experimentar uma alegria indizível e cheia de glória. No ato de se aproximar de Cristo e de se conformar a Ele,
de se assemelhar, de ter comunhão com os sofrimentos de Cristo. Experimentando isso, ele diz, nós obtemos o fim da nossa fé, que é a salvação plena e definitiva. A herança, mais uma vez. É por isso, meus irmãos, que essa carta foi escrita para encorajar cristãos, para que eles entendam quem eles são. Eleitos, mas forasteiros. Para que eles entendam quem está por eles e quem está contra eles. O mundo está contra eles. Satanás está contra eles. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo está do lado deles. Para que eles entendam qual é o firme fundamento da alegria deles. No que eles exultam de fato. No Deus que os regenerou, que os guarda e guarda a herança deles. Para que eles saibam que o sofrimento que eles têm que enfrentar nesta vida, no presente, não é roleta russa, não é acaso, não é aleatório sem propósito, mas é uma oportunidade para que eles tenham sua fé purificada, tenham uma vida para a glória de Cristo e experimentem na prática uma intensa comunhão com esse Cristo. De maneira a conhecê-lo de uma forma nova, única e extraordinária. É por isso que vale a pena ser um cristão fiel. Porque só um cristão fiel pode experimentar essa alegria indizível, cheia de glória. E não me pergunte como é essa alegria, porque ele diz que ela é indizível. Se ela é indizível, não tem como explicá-la. Não tem como dar mais definições. Ela está além da nossa compreensão. Então permitamos, meus irmãos, que esses dois polos, o passado de Cristo, da obra de Cristo, e o futuro da herança reservada para nós, derramem força para o nosso presente, para o tempo atual, para que nós vivamos aqui vidas vitoriosas por Cristo. Vitoriosas sobre o mal, sobre o pecado, sobre a queda. Vitoriosas para a glória de Deus e de Cristo Jesus. Vivendo o paradoxo da alegria e do sofrimento ao mesmo